Olá, pessoal! Quem não ama o cheirinho de pão quentinho pela casa? É uma delícia, não é mesmo? Fazer pão caseiro é muito mais fácil do que você imagina. E o melhor, o sabor é incomparável. Hoje vamos te ensinar a fazer um pão caseiro fofinho que derrete na boca. Preparei um passo a passo super fácil para você se aventurar na cozinha. E para quem quer dicas ainda mais especiais, participe do nosso grupo no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Vamos juntos nessa aventura gastronômica? Está pronto para colocar a mão na massa? Então, vamos lá! A boa notícia é que você provavelmente já tem tudo o que precisa na sua cozinha. Não é preciso sair correndo para comprar ingredientes caros ou difíceis de encontrar. Basta dar uma olhada nos armários e na geladeira, e você vai perceber que tudo está ao seu alcance. Olha só os ingredientes que vamos usar para preparar um pão delicioso, simples e caseiro. Começamos com 500 gramas de farinha de trigo. Se você quiser um pão mais nutritivo, pode substituir metade da farinha branca por farinha integral. Isso vai deixar o pão mais saudável, com um sabor levemente mais rústico e uma textura incrível. Use o que você tiver em casa, sem complicação. Para fazer o pão crescer e ficar fofinho, vamos precisar de um pacotinho, ou seja, 10 gramas de fermento biológico seco. Esse fermento é fácil de encontrar e dura bastante tempo na despensa, então vale a pena ter sempre por perto. 2 colheres de sopa de açúcar vão ajudar a ativar o fermento e dar um leve toque adocicado ao pão. Você pode usar açúcar refinado, cristal ou até mesmo o mascavo, que traz um sabor mais intenso e uma cor dourada à massa. Não podemos esquecer do sal. 1 colher de chá é suficiente para realçar todos os sabores e equilibrar o doce do açúcar. O sal é essencial para um pão saboroso, então não deixe de colocar. Agora, 2 colheres de sopa de óleo, que pode ser de soja, de girassol ou até mesmo azeite de oliva para um sabor mais marcante. Se preferir, pode usar manteiga derretida, que deixa o pão ainda mais macio e saboroso. Para dar o ponto na massa, vamos usar 250 ml de água morna. Atenção! A água não pode estar quente demais, senão pode matar o fermento. O ideal é que esteja levemente aquecida, confortável ao toque. E para finalizar, uma gema de ovo para pincelar o pão antes de assar. Esse passo é opcional, mas faz toda a diferença. Deixa o pão com uma cor dourada e um brilho irresistível, digno de padaria. Viu só como é fácil separar os ingredientes? Com itens simples e acessíveis, você pode preparar um pão delicioso em casa, sem mistério. Agora que já temos tudo pronto, vamos ao passo a passo da receita. Vamos começar nossa aventura na panificação. O primeiro passo é ativar o fermento, que é o coração do nosso pão. Em um potinho pequeno, misture o fermento biológico seco, o açúcar e metade da água morna. A água não pode estar quente demais, senão pode matar o fermento, e nem fria, para não dificultar a ativação. Mexa delicadamente até dissolver tudo. Esse processo é fundamental para garantir que o pão cresça bonito e fofinho. Agora deixe essa mistura descansar por cerca de 10 minutinhos. Você vai perceber que, aos poucos, uma espuminha começa a se formar na superfície. Esse é o sinal de que o fermento está ativo e pronto para agir. Se não formar espuma, talvez o fermento esteja velho, ou a água estava na temperatura errada. Nesse caso, vale tentar de novo para garantir um pão perfeito. Enquanto o fermento descansa, aproveite para preparar os outros ingredientes. Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o sal e o óleo. Misture levemente com 1 colher para distribuir bem o sal e o óleo na farinha. Essa etapa ajuda a garantir que o pão fique saboroso e com uma textura uniforme. Agora chegou a hora de unir tudo. Despeje a mistura do fermento já espumado na tigela com a farinha. Vá adicionando o restante da água morna aos poucos, mexendo sempre com 1 colher de pau.
O segredo é não colocar toda a água de uma vez. Assim você consegue controlar o ponto da massa, que deve ficar úmida, mas não pegajosa demais. Quando a massa começar a desgrudar da tigela, transfira para uma superfície lisa e enfarinhada. Agora é hora de colocar literalmente a mão na massa. Sove com as palmas das mãos, empurrando e dobrando a massa sobre si mesma. Esse processo deve durar cerca de 10 minutos. A cada movimento, você vai sentir a massa ficando mais lisa, elástica e homogênea. Se necessário, polvilhe um pouco mais de farinha para não grudar. Depois de sovar, é hora do descanso merecido para a massa. Unte uma tigela grande com um fio de óleo. Coloque a massa dentro e cubra com um pano limpo. Deixe descansar por cerca de 1 hora em um lugar quentinho e sem correntes de ar. Durante esse tempo, a massa vai dobrar de tamanho, crescendo como mágica. Esse crescimento é essencial para garantir um pão leve e aerado. Passado o tempo de descanso, chegou a parte divertida: modelar o pão. Retire a massa da tigela, coloque sobre a bancada enfarinhada e divida em 2 partes iguais. Agora solte a criatividade. Você pode fazer bolinhas, baguetes, tranças ou até pãezinhos recheados. O importante é se divertir e dar seu toque especial. Coloque os pães modelados em uma forma untada e enfarinhada, deixando um espaço entre eles para crescerem mais um pouco. Cubra novamente com o pano e deixe descansar por mais 30 minutos. Esse segundo descanso é importante para que os pães fiquem ainda mais fofinhos e cresçam antes de ir ao forno. Enquanto os pães descansam, pré-aqueça o forno a 180 graus. Se quiser um pão com casquinha dourada e brilhante, pincele a superfície com uma gema de ovo batida. Leve os pães ao forno e asse por cerca de 30 minutos, ou até que estejam dourados e com um aroma irresistível pela casa. Pronto! Agora é só esperar esfriar um pouquinho, cortar uma fatia e se deliciar com seu pão caseiro fofinho, feito com carinho e dedicação. Aproveite esse momento especial e compartilhe com quem você ama. Quer saber o segredo para um pão super fofo? A fermentação é a alma do negócio. O fermento precisa ser ativado corretamente e a massa precisa descansar em um ambiente quentinho para crescer. A temperatura da água também é importante. Morna é o ideal. Na hora de sovar, capriche. Sove bem a massa para desenvolver o glúten, que garante a elasticidade do pão. E não se esqueça de usar ingredientes de boa qualidade. Uma casquinha crocante faz toda a diferença, né? Para conseguir esse efeito mágico, coloque um recipiente com água quente no fundo do forno durante o tempo de cozimento. O vapor vai deixar a casca do seu pão irresistível. Outro truque infalível é evitar abrir o forno nos primeiros 20 minutos de cozimento. A temperatura precisa se manter estável para o pão crescer e dourar por igual. Fazer pão caseiro é uma delícia e pode ser mais simples do que parece. Mas, olha, alguns errinhos podem acontecer, viu? Mesmo quem já tem alguma experiência na cozinha pode acabar cometendo deslizes que comprometem o resultado final. Por isso é importante prestar atenção em cada etapa do processo, desde a escolha dos ingredientes até o tempo de forno. Fique atento para não errar a mão. Medir os ingredientes corretamente faz toda a diferença para garantir um pão equilibrado e saboroso. Sempre confira a data de validade do fermento. Fermento fresco é fundamental para o pão crescer bonito e fofinho. Fermento vencido não vai ativar e seu pão não vai crescer. Isso pode deixar o pão pesado, com textura densa e sem aquele aroma gostoso de pão recém-assado. Cuidado com a temperatura da água. Água muito fria pode atrasar o crescimento da massa, enquanto água muito quente pode prejudicar o fermento. Água muito quente mata o fermento e a massa não cresce. O ideal é que a água esteja morna, quase na temperatura do corpo, para ativar o fermento sem riscos. O ideal é usar água morna, entre 36 e 40 graus. Assim, o fermento trabalha direitinho e seu pão cresce com leveza.
E a pressa, gente, é inimiga da perfeição. Respeite o tempo de fermentação, deixe a massa descansar e crescer sem pressa. Sove bem a massa para desenvolver o glúten e garantir um pão macio e fofinho. Uma boa sova deixa a massa elástica e pronta para crescer. E resista à tentação de abrir o forno antes da hora. Abrir o forno antes do tempo faz o pão solar e ficar maçudo. Espere o tempo certo e você vai se surpreender com um pão dourado, leve e delicioso, pronto para conquistar todo mundo aí na sua casa. Agora que você já sabe a receita básica, que tal soltar a criatividade? Você pode adicionar ervas frescas, como alecrim e orégano, à massa para um sabor ainda mais especial. Outra ideia deliciosa é fazer um pão integral, substituindo metade da farinha branca por farinha integral. Para os amantes de sabores agridoces, adicione frutas secas como uva passa e damasco. E se você prefere uma versão salgada, experimente adicionar queijo, linguiça calabresa ou bacon em cubos à massa. Para manter o seu pão fresquinho por mais tempo, guarde-o em um saco plástico bem fechado em temperatura ambiente. Se você fez bastante pão, pode congelar uma parte. Corte em fatias antes de congelar para facilitar na hora de consumir. Para descongelar, basta aquecer as fatias no forno ou na torradeira. E se o pão endurecer, não se desespere. Faça torradas, croutons para salada ou utilize em outras receitas, como rabanada e pudins. Fazer pão caseiro é uma experiência deliciosa e gratificante. Além de ser mais saudável, você pode controlar os ingredientes e a qualidade do que está consumindo. E o melhor, o cheirinho de pão quentinho que se espalha pela casa não tem preço. Compartilhe essa receita deliciosa com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que todos vão adorar. E não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo contando como foi sua experiência.